Você lembrou muito bem, a internet tem essa força de mostrar realmente o que é que realmente faz mal. Aquilo que entra pela boca ou aquilo que sai da boca, né? Os comentários, o que a gente pensa das pessoas, é uma coisa para se pensar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta reflexão bíblica. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, de uma conversa que Jesus tem com os fariseus. Vamos então iniciar essa nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e, estreitando os laços que nos unem convosco, fazer crescer em nós o que é bom e guardar com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O trecho do Evangelho que nós vamos ler é tirado do evangelista São Marcos, capítulo 7, e é um pouquinho mais longo, porque vai do versículo 1 até o versículo 23. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito ablução. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros, os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, e deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai e à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isto é, oferta. E não lhe deixais dizer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes. E fazeis ainda muitas outras coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar. Pois o que sai do homem, isto é que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai
ao ventre e dali segue sua lei natural. Assim, ele declarava puros todos os alimentos e acrescentava: ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem, porque é do interior dos corações dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. É um trecho longo, mas é um trecho que fala por si mesmo, né? Porque o que acontece? Esses fariseus, esses escribas, eles utilizam-se da tradição para manter a religião e manter o domínio entre o povo. E aquele que não segue a tradição, esse é chamado de impuro e esse fica fora da sociedade. Esse não pode fazer parte da sociedade que esses escribas e fariseus organizaram. E isso chama a atenção de Jesus. Por quê? Porque o que está no fundo disso tudo? O que está por trás de toda essa artimanha? É nada mais, nada menos do que a dominação. Ou seja, através da tradição, através desses preceitos, os fariseus, que eram da classe dominante, queriam continuar a dominação sobre o povo. E isso faz com que Jesus, então, entre em atrito com eles. Ou seja, para Jesus, essas coisas todas que os fariseus estão colocando são coisas que não condenam a pessoa, que não afastam ou não marginalizam as pessoas. Por quê? Porque são coisas externas. São coisas que não fazem a vida ser diferente. O que é que para Jesus faz a vida ser diferente? Olha, ele até cita aqui uma lista. Isso que sai de dentro da pessoa. Adultério, assassinato, roubo, devassidão, cobiça, fraudes, desonestidade, perversidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Ou seja, aquilo que realmente eu guardo dentro do meu coração, é isso que faz a diferença. Meu coração está cheio dessas coisas que Jesus mostra e acusa os fariseus e os escribas, porque eles falam de coisas externas, mas não levam em consideração essas situações. Por quê? Porque essas situações faz com que a nossa relação, o nosso relacionamento com as pessoas seja diferente. Por isso que Jesus vai falar, não é o que entra pela boca que faz mal, mas aquilo que sai da boca do homem. É aquilo que nos afasta das pessoas, através das palavras, através das atitudes, que nos faz realmente maltratar as pessoas. E são essas atitudes que os fariseus utilizam constantemente, os escribas utilizam constantemente. Então Jesus vem modificar essa maneira de viver a tradição e a lei. E é isso que até hoje a gente precisa realmente entender e analisar. O que é que está valendo realmente para nós? É o que sai da nossa boca ou o que entra na nossa boca? Muita gente não come uma porção de coisa, mas
fala uma porção de coisas que maltrata e que despreza as pessoas, ou faz alguma coisa que maltrata e despreza as pessoas. Então, vamos refletir um pouquinho em torno disso, para que a gente possa entender realmente se estamos vivendo e vivenciando os ensinamentos de Jesus Cristo. Pense nisso. Oremos. Revigorados pelo pão da mesa celeste, nós vos pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir nos irmãos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos então pedir que Deus esteja sempre com a gente, ou mais do que isso, pedir que a gente esteja sempre com Deus, que a gente esteja sempre ligado a essa bênção divina, para que a gente possa, de fato, vivenciar os ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos então nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de clicar aí no gostei, no sininho para receber mais notificações e também de compartilhar essa reflexão para que mais pessoas possam receber esses ensinamentos de Jesus Cristo e possam, mais do que isso, vivenciar no seu dia a dia. Um forte abraço.